Gravação iniciada, presidente. Gravação iniciada, presidente. Gravação iniciada. Bom dia a todos. Hoje vamos começar a sessão do dia 9, não do dia 9 não, do dia 14 às 9 horas, a partir do item 74. Nós vamos começar pelas preferências. Temos presente hoje o doutor Luiz, doutora Tatiana, doutor Rodrigo Mineiro, doutor Valcir, doutor Jorge, doutora Érica, doutora Vanessa e doutor Rodrigo Postos, que irá presidir essa sessão. O primeiro da pauta aqui, pelo que eu vi aqui, Patrícia, deixa eu ver aqui, a pauta começa no item 74. Então, primeiro é o item 90. 90 você vai tirar de pauta. A Camila costuma não tirar para essas pautas. Item 90. Então pode chamar da doutora Camila e doutora Concília também, Patrícia. Farei a convocação, presidente. São os embargos de declaração que estão aí na pasta já. Da pauta. Doutor Cláudio, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar mensagens privadas no chat. Patrono convocado, presidente. Obrigado. Está aberto aí o recurso de divergência, que é um processo de embargo. Eu tava vendo aqui, para ele falar, pera. Esse aqui é o recurso. Aliás, o acordo de recurso. Bom dia, doutor Conselho. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, Conselho. Bom dia. Deixa eu ver rapidamente se eu consigo achar aqui. Se eu não achar, eu tenho que tirar de pauta. Tem muita coisa aqui nos arquivos, deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma busca aqui no computador. Deixa eu ver a pasta aqui, peraí. Presidente, só um momento, por gentileza, que o patrono está com uma dificuldade na conexão. Só um momento, por favor. Obrigado. Bom dia a todos. Me perdoem aqui a minha inabilidade técnica. O senhor está no lugar da doutora Camila? Ou não? Não. Cláudio Moretti, aqui do item 90 da pauta. Tá, 890 é de minha relatoria. Springer Carrier. Processo final número 2010-28. Isso.
Doutor, eu vou pedir para pular esse processo. Eu anexei aqui no meu arquivo o processo do recurso voluntário. Eu vou pedir para chamar o outro patrono enquanto eu procuro aqui. Não tem problema. Eu saio da sala então e Agora volto mais depois. pouco, Tá ok, sem problema. Obrigado. Até daqui a pouco. Tchau. Eu acho rapidinho aqui. Patrícia, pode chamar o outro patrono do item 96, do Valcir. Farei a comunicação, presidente. Do Valcir Garcia. Qual item, presidente? Desculpe. Item 96, corrente Fazenda Nacional e Usina de Açúcar Santa Terezinha. Doutor Valcir é o relator. Bom dia. Bom dia, Camila. Bom dia, doutora Camila. Tudo bem? Tudo bem? Bom dia, doutor Rodrigo. Bom dia. Vamos agora o item 96, relatoria do Dr. Valcir. Recorrentes, são duas recorrentes, Fazenda Nacional, Usina de Açúcar Santa Terezinha. Sustentação oral somente por parte do contribuinte. Doutor Valcir, primeiramente, de acompanhamento, doutor Rodrigo, desculpe. Acompanhamento? Isso. Doutor Valcir, pode fazer relatório e voto direto, então. Perfeito. Bom dia a todos e todas. Uma saudação especial, representante da PFN, doutora Maria Concília, doutora Camila, patrona. Este processo é um processo que foi indicado para a pauta em março de 2021, juntamente com outros processos que tinham o mesmo contribuinte, a mesma matéria. E nós julgamos isso em março de 2021, e esse aqui então retornou agora com o aumento do valor de alçada. Então, trata-se de dois recursos especiais, interposto pela Fazenda e pelo contribuinte em relação ao acórdão 3403001953, proferido pela terceira turma ordinária da quarta Câmara, terceira sessão de julgamento. Por intermédio do despacho de exame de admissibilidade de recurso especial, o presidente da quarta Câmara, da terceira sessão do CARF, deu seguimento parcial ao recurso interposto pela Fazenda Nacional para a rediscussão da matéria relacionada à correção monetária pela taxa Selic do valor de ressarcimento. Em relação ao recurso especial interposto pelo contribuinte, foi proferido despacho de exame de admissibilidade de recurso especial, em que negou o seguimento ao recurso. Em despacho de reexame de admissibilidade do recurso especial, negou o seguimento ao recurso especial interposto pelo contribuinte. Diante de tal decisão, o contribuinte apresentou o pedido de reconsideração, como nós já verificamos em outro processo em março deste ano. Na análise desse pedido de reconsideração, por meio do despacho de encaminhamento, em 23 de setembro de 2015, o presidente da Câmara Superior de Recursos Fiscais decidiu que não cabe mais a apresentação na esfera administrativa de qualquer recurso e ou petição em relação ao acórdão recorrido, tendo em vista que a decisão de não admissibilidade é definitiva. Diante de tal decisão, o contribuinte apresentou o requerimento nominado de embate de declaração em outubro de 2015, apontando omissão ou contrição do despacho por último referido. Assim, a análise destes despachos de exame e reexame de admissibilidade foram anulados pelo presidente do CARF, por intermédio do despacho e requerimento do contribuinte, em vista da existência do processo com o final 2010-12, do mesmo contribuinte, no qual houve julgamento das matérias coincidentes pela mesma turma. Então, assim, por meio do despacho de admissibilidade de recurso especial, deu-se seguimento parcial ao recurso do contribuinte quanto a duas matérias: crédito presumido sobre aquisições de produtos empregados na fase agrícola do processo produtivo de cana-de-açúcar, e 2, o reconhecimento do crédito presumido na aquisição de produtos intermediários utilizados no processo produtivo do contribuinte.
Teve agravo, então, ainda do contribuinte, e que foram rejeitados. Apresentou o contribuinte contra-razões, bem como também a Fazenda Nacional apresentou contra-razões. Este é o relatório. Em relação ao voto, começa então com o recurso especial da Fazenda Nacional, e no recorrido entendeu-se que, existindo oposição de ato estatal ao exercício do direito de crédito por parte do contribuinte, é cabível a correção monetária do ressarcimento pela taxa Selic entre a data de apresentação do pedido e a data de efetiva utilização do crédito. A Fazenda Nacional aduz nesse recurso que logo não há autorização legal para incidência da Selic, as hipóteses de ressarcimento de crédito presumido de IPI, seja a partir do protocolo do pedido, seja a partir de qualquer outro momento, como a data na qual é preferido despacho decisório denegando o pedido do contribuinte. Em contrarrazões, o contribuinte solicita que se mantenha a decisão de piso, e, no caso aqui, é a aplicação da súmula CARF 154, que todos nós conhecemos bem a matéria. Então, nesse sentido, constatada a oposição legítima ao ressarcimento de crédito presumido de IPI, a correção monetária pela taxa Selic deve ser contada a partir do encerramento do prazo de 360 dias para análise do pedido do contribuinte. Vota-se por dar parcial provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional. Recurso especial do contribuinte. Quanto ao crédito presumido sobre aquisições de produtos empregados na fase agrícola, do produto produtivo, de cana-de-açúcar, o contribuinte sustenta que esses insumos utilizados na produção própria da cana-de-açúcar estão compreendidos na atividade industrial de produção do açúcar. Na decisão recorrida, afastou-se o direito do crédito sobre diversos insumos não relacionados com o processo industrial, dentre os quais os insumos usados na fase agrícola. Como nós sabemos, aqui se trata de IPI, compreende-se que insumos são aqueles adquiridos para utilização no processo industrial de açúcar para exportação, sem reparo à decisão recorrida. Cito aqui, então, trechos do voto 33.01002.406. Se não me falha a memória, aqui não fiz constar de relatoria do ilustre conselheiro Andrada, que bem esclarece essa questão. Então, nego o provimento nesse ponto. Já quanto ao reconhecimento de crédito presumido na aquisição de produtos intermediários, utilizado no processo produtivo, o contribuinte sustenta em seu recurso que o provimento parcial do recurso voluntário no que tange a produtos intermediários não contemplou produtos que não integraram o produto final, mas contribuíram eficazmente para manter a qualidade e o nível exigido da exportação de açúcar. Algumas glosas foram afastadas na decisão de piso e outras foram mantidas. Na parte aqui em destaque, conforme já foi dito, antes os produtos intermediários glosados na fase agrícola nem sequer podem ser considerados nesse tópico, pois a legislação só admite a tomada de crédito em relação a matéria-primas, produtos intermediários e matérias de embalagem. E a atividade consistente no cultivo da cana não se enquadra no disposto no artigo 4º do RIP. Assim, resta analisar os produtos citados em um parecer técnico da recorrente na parte em que descreveu o processo da fase industrial, para que os produtos intermediários empregados nessa fase possam gerar crédito do imposto. É preciso que se consuma em contato direto com o açúcar e o álcool em fabricação que não seja passível de ativação obrigatória. A análise do parecer técnico da recorrente revela que a preocupação da assessoria técnica foi demonstrar que o consumo dos produtos intermediários ocorreu no processo produtivo do açúcar e do álcool, e não que esse consumo se deu em contato físico direto com os produtos fabricados, tal como exige o parecer 6579. Também não houve nenhuma preocupação do parecerista em demonstrar se esses produtos preenchiam os requisitos que obrigam o contribuinte a ativá-los. Então, mantenho a decisão de piso e ainda faço uma referência ao artigo 19, que não integra a base de cálculo que é presumido da Lei 936/13/96, as aquisições de combustíveis, energia elétrica, uma vez que não são consumidos em contato direto com o produto. Assim, nega-se provimento ao recurso neste ponto. Então, em conclusão, dá-se provimento parcial em relação ao recurso especial da Fazenda Nacional, no que tange a taxa Selic, de acordo com a súmula, e em relação ao recurso do contribuinte, mantém-se a decisão de piso, ou seja, nega-se provimento. Esse é o voto, senhor presidente. Então vamos botar primeiro da Fazenda. Da Fazenda, Valci, resume. Presidente,
Presidente, da Fazenda, o provimento parcial para aplicação da súmula 154. Do 360 dias. Doutor Luiz, um voto. Presidente, eu concordo integralmente com o voto claríssimo do conselheiro relator. Doutor Valcir, se o senhor me permite uma pequena sugestão, na emenda eu sugiro que seja referida a súmula 154, que ela não foi referida, e no final do voto, quando o senhor diz do provimento parcial, sempre que é parcial nós dizemos para quê? Então é para atualização Selic conforme súmula 154. Só por questão de clareza eu concordo com o voto do senhor. Presidente, feitas as considerações, acompanho o relator. Muito obrigado, doutor. Doutora Tatiana. Bom, presidente, em relação ao recurso especial da Fazenda, acompanho o relator, a súmula, né, aplicação da súmula 154. Em relação ao... Vamos votar primeiro só da Fazenda, para ficar... Ah, tudo bem. Mais claro. Então, acompanho o relator, presidente. Doutor Rodrigo Mineiro. Acompanho o relator, presidente. Doutor Jorge. Com o relator, presidente. Doutora Érica. Com o relator, presidente. Doutora Vanessa. Acompanho o relator. Então, o recurso da Fazenda foi dado provimento parcial em relação à taxa Selic, por unanimidade de votos. Do contribuinte agora, doutor Luiz. Presidente, também acompanho em tótulo o voto do relator. Não dá direito a crédito, no meu entendimento, nem insumos utilizados em fase agrícola, nem produto intermediário sem contato com o produto final. Doutora Tatiana. Em relação ao recurso especial do contribuinte, eu estou vendo aqui que ele discutiu o direito de apurar crédito presumido em relação ao álcool carburante, né? E a parcela de energia elétrica aplicada na fabricação do álcool carburante, né? E aí, pelo voto de qualidade, foi negado o provimento ao recurso voluntário, né? O que o contribuinte ele entende, pelo menos, do que eu estou vendo aqui, é que esses itens estariam dentro, pelo menos, do parecer normativo CST 6579, porque ele é efetivamente utilizado para a produção do álcool carburante. Eu fiquei um pouco em dúvida se seriam somente esses itens mesmo, mas eu acho que sim, né, doutor Valcir? Certo. Doutora Camila, presidente, eu posso só pedir um esclarecimento da patrona em relação a esses itens? Que o contribuinte, ele entende que estaria sendo utilizado diretamente? É exatamente pela razão pela que a senhora falou. Tá? Nós entendemos que ele faz parte do processo produtivo do produto final. Então, nesse caso, como ele faz parte, ele integra o processo produtivo, ele deveria ser considerado para fim de crédito. É só isso mesmo, não tem muita coisa. Não tem muito mais o que entender, não. Entendi, porque pelo que eu estou vendo aqui, então, esse álcool e essa parcela da energia, ela é utilizada diretamente, então, na fabricação do álcool carburante, né? Exatamente. Entendi. Bom, presidente, então, assim, para esse caso específico, eu afasto o súmula CARF número 19, né, que eu acho que não se aplica para esse caso específico da usina, e peço vênia ao relator para divergir, tá, em relação às matérias do provimento ao recurso especial do contribuinte. Aí eu prefiro apresentar até uma declaração de voto em relação a isso, tá, presidente? Obrigada. Perdão, doutora Tatiana, não seria... Perdão, doutora Tatiana, só para ter lógica, para eu entender seu voto, não seria parcial, seria para os produtos intermediários e não para o da fase agrícola? Ah, perfeito.
são duas matérias, isso que eu estava querendo saber, doutor Luiz. Porque realmente, para mim, assim... Tem os insumos da fase agrícola. Ah, perfeito. Os insumos da fase agrícola, que se discute o crédito presumido do IPI, o IPI a gente sabe muito bem que é muito mais restrito. Então, assim, muito obrigado, doutor Luiz. Então, eu dou provimento parcial, tá? Somente para divergir em relação a esses últimos itens. Posso só... Claro. No sentido auxiliar, nós discutimos no processo do mês anterior, era o mesmo, e a grande questão aqui eram os laudos técnicos que não demonstraram essa utilização. E, se não me falha a memória, a conselheira Tatiana também entendeu, como entendeu o relator naquele outro processo. Entendi. Que realmente aqui não ficou comprovado, porque foram vários pareceres aqui, estou tentando localizar. Parecer técnico, né, doutor Valcir? Exato. Entendi. Então, mas nos recursos nós buscamos levantar essa questão e tentar explicar, mas realmente no mês passado houve essa análise. Bom, então eu vou acompanhar Desculpe, presidente, por isso que é bom esses esclarecimentos, né? Porque se realmente a gente... E era mesmo contribuinte, doutor Valcir? Sim, mesmo contribuinte. Entendi. Só uma questão para explicar, esses processos todos estavam caminhando conjuntamente, eu não sei o que aconteceu em algum momento, eles foram parar em momentos diferentes com relatores, às vezes, diferentes. Perfeito. Entendi. E assim, é até engraçado que, pelo menos assim, como foi pelo voto de qualidade, né, o outro, e aí eu estava até vendo, assim, porque tem uma razão aqui para ser diretamente, mas com as considerações do doutor Valcir eu vou acompanhá-lo, viu, presidente? Se não foi comprovado, aí fica um pouco difícil, né? Então, você está acompanhando o relator, o voto final. O relator, presidente. Doutor Rodrigo Mineiro. Acompanho o relator, presidente. Doutor Jorge. Com o relator, presidente. Doutora Érica. Doutora Érica, parece que... Acho que ela está tentando entrar aqui, ó, por outro dispositivo ali, a Érica. Érica? Voltou. Voltei. Tudo bem, Érica, como vota? Recurso do contribuinte. A senhora acompanhou a discussão? Nesse caso aqui, eu acompanho o relator. Eu estou procurando aqui esse voto que o Valcir falou, né, que realmente a gente acompanhou ele, né, na questão da súmula, né, 19. Então, eu voto com o relator. Perfeito. Doutora Érica. Já foi, agora sou eu, presidente. Doutora Vanessa. Voto com o relator. Acompanho o relator também. Também acompanho o relator. Acompanho o relator. Doutora Érica está aqui. Você já mudou de lugar aqui. Também acompanho o relator. Então, por unanimidade de votos, negou-se o provimento ao recurso do contribuinte. Obrigado, doutora Camila. Conselheiros, obrigada. Boa semana aí para vocês. Obrigado, doutora Camila. Até mais. Patrícia, pode chamar de volta o item 90. Farei a convocação, presidente. Me dá até um frio na barriga quando eu abro um voto e não é o voto, viu? Eu abro o voto e o outro. Nossa, cadê ele? Ainda bem que eu sempre faço backup, coloco na pasta O, na pasta no meu computador, na pasta O, depois vou passando para a pasta T. Já está aí o 90 na minha pasta. É o último, deixa eu ver aqui, peraí. Deve ter 2 90 aí, né? Está escrito embargos, presidente. Tem embargos escrito, está perfeito aqui, eu consegui abrir. Eu abri também. É isso aí mesmo, é o...
O patrono foi convocado, presidente. Só um momento, por gentileza. Obrigado. Agora sim. Bom dia a todos. Bom dia, presidente. Bom dia, doutor. Desculpa o inconveniente que eu abri um arquivo aqui, não era o arquivo. Seu processo. Só não se preocupe, porque comigo acontece tudo disso. E para entrar na sala foi assim um desafio. Eu fiz uma busca na minha pasta aqui, ainda bem que eu tenho vários backups. Eu devo ter colocado o voto do recurso especial por cima do embargo em algum momento. Esse processo, ele teve várias decisões, então fique tranquilo. Então, esse é o item 90 da pauta. Embargante Springer Carrier, interessado Fazenda. Embargo de um acordo de março de 2020. Acordo 93.03010.285. Então, vamos ao relatório. Trata-se de embargos de declaração interposta pelo sujeito passivo contra a decisão tomada no acordo 93.03010.285 de 10 de março de 2020. Com a seguinte emenda. Aí eu transcrevo aqui a emenda do acordo de recurso especial. O sujeito passivo interpôs os declaratórios por entender que o acordo embargado fora omisso no juízo de prelibação da matéria intitulada, entre aspas, do vício da motivação dos lançamentos relacionados à reclassificação fiscal das evaporadoras dos Fancoil. Para melhor entendimento, reproduzo os fundamentos presentes no despacho de admissibilidade dos embargos de declaração. Então, aqui o despacho que admitiu os embargos. Segundo o contribuinte, a omissão da decisão recai sobre o exame da premissa que norteou o recurso especial, uma vez que não se buscou alterar a correção da classificação fiscal adotada, mas sim a ocorrência de vício de motivação do lançamento. Sobre esse aspecto, no recurso especial, essa matéria foi tratada sob o título 3.1, do vício na motivação dos lançamentos relacionados à reclassificação fiscal das evaporadoras dos Fancoil, com enfoque na nulidade da autuação por falha de sua motivação. Sendo o seguinte excerto a condensação da argumentação coligada no ponto. Coligida no ponto. Aí vou copiar um pedaço da fundamentação. Não obstante, a motivação do auto de infração com relação às evaporadoras e aos equipamentos Fancoil deverá ser reconhecida como nula, em compasso com uma gama de precedência em processos em que foi parte a própria recorrente, ocasiões que se decidiu que equipamentos Fancoil, por si, não são equipamentos de ar-condicionado completos e não pode ser classificado nas suposições da posição 8415, relativas a tais equipamentos completos, na medida em que dependem necessariamente da conjugação com outros equipamentos para serem capazes de alterar a temperatura e a umidade do ar. E tais precedentes também divergem da solução encontrada pela decisão recorrida para manter os lançamentos relacionados à reclassificação fiscal das evaporadoras, pois, conforme admitido expressamente pela própria decisão, as ditas evaporadoras, objetos de reclassificação fiscal, eram, de fato, equipamentos de Fancoil. O despacho de admissibilidade do recurso especial, no entanto, trata a controvérsia sob o prisma da classificação fiscal e aponta a ausência de similitude fática em relação ao acordo 9303.007.29, paradigma, sem maiores considerações a respeito. Nesses termos, relativamente à questão da classificação fiscal dos aparelhos de ar-condicionado tipo Fancoil, o colegiado entendeu que eles devem ser classificados na posição 8415, porque essa posição engloba não só os aparelhos de ar-condicionados completos, mas também suas partes independentes da forma como são vendidos, conforme se deflui os seguintes exercícios ao voto condutor. Copiei aqui 2 exercícios. Por outro lado, no paradigma 9303.007.29, a situação fática totalmente distinta do caso concreto. O colegiado decidiu cancelar a atuação baseada na classificação fiscal dos aparelhos Fancoil, não em razão da classificação do contribuinte estar correta,
mas sim em razão da deficiente motivação declinada pela fiscalização, conforme deflui o seguinte, exceto do voto condutor. Aí mais um. No caso concreto, não existe divergência alegada, pois o paradigma da Câmara Superior de Recursos Fiscais não decidiu que a classificação dos aparelhos Fancoio adotada pelo contribuinte estava correta. Aquele lançamento foi cancelado em razão de vício de motivação do lançamento. Já no caso concreto, não foi constatado nenhum vício na motivação, e o colegiado entendeu que as provas existentes no processo foram suficientes para decidir que os aparelhos Fancoio deveriam ser classificados na posição 8415. O despacho de agravo, acolhendo parcialmente a reclamação, atesta similitude fática e qualifica o tema recorrido como a rigidez do lançamento quanto à sua motivação. Vou transcrever um pedaço aqui do agravo. Em síntese, defende a recorrente, hora agravante, que, diferentemente do que se concluiu no despacho agravado, os procedimentos fiscais em debate nos acordos recorrido e paradigmas seriam idênticos, pois estariam baseados em acusação idêntica sobre o mesmo contribuinte, diferenciando exclusivamente o que se refere aos pedidos de apuração. Perdi aqui. Tá. Parcial razão assiste agravante. De fato, após comparar os autos de infração, analisados nos presentes autos do litígio, solucionado pelo paradigma 9303007-029, conclui que, diante de um contexto fático probatório similar, o colegiado recorrido concluiu pela rigidez do procedimento fiscal e o paragonado pela insuficiência da fundamentação. Diante desse panorama, o acórdão embargado, acatando as contrarrazões da PGFN, não conhece o recurso especial em juízo de deliberação, por não vislumbrar a demonstração da divergência jurisprudencial tocante à classificação fiscal. Isso porque, consoante dependeria do voto condutor do arresto paradigmático, aspas, a classificação fiscal utilizada pelo recorrente estava incorreta. Aqui eu copio um pedaço. Quanto ao conhecimento, entendo que existe razão à PGFN, no que tange a classificação fiscal dos aparelhos Fancoio, matéria admitida somente em relação ao paradigma 9303007029, de autoria do ilustre conselheiro Jorge Almiro Locke Freire, cuja ementa e voto condutor transcreve alguns textos no que interessa a discussão. Não conheço, assim, o recurso especial no tocante à segunda matéria admitida em razão da agravo, pois não demonstrada divergência na interpretação da legislação tributária. Ao contrário, o julgador até dá a entender que a classificação fiscal utilizada pelo recorrente estava incorreta. Ocorre que o fundamento da manifestação da PGFN quanto ao conhecimento da matéria consistiu na reprodução ipsis literis do despacho de admissão do recurso especial. Nesse diapasão, sobre a perspectiva do vício de motivação do lançamento, que é o tema proposto no capítulo correspondente do recurso fiscal, como acatado pelo agravo, o acórdão recorrido, de fato, não deduziu claramente as razões para o não conhecimento da questão, haja vista que se manifestou apenas sobre a classificação fiscal, sem adentrar na validade do lançamento ou mesmo sobre a semelhança entre os julgados submetidos a cotejo. Com as considerações ou segmento aos embargos de declaração para saneamento da decisão. É o relatório. O professor Cláudio tem 15 minutos. Muito obrigado, presidente. Bom, mais uma vez, bom dia, senhoras e senhores membros desse conselho. Minha exposição aqui, ela será bem breve, acho que foi bem relatado pelo presidente relator. Nós estamos aqui diante de uns embargos de declaração que tem por objeto uma omissão na análise da divergência apontada no recurso especial referente à reclassificação fiscal de equipamentos denominados Fancoio. Em um brevíssimo resumo, o recurso especial ele não foi conhecido porque a recorrente não teria demonstrado que o acórdão paradigma estaria em linha com a classificação adotada pela recorrente, portanto, em divergência com o acórdão recorrido. Acontece que não foi essa a divergência apontada, não é essa a divergência existente entre o acórdão paradigma e o acórdão recorrido. Salientando desde já que o acórdão paradigma é um acórdão desta turma face à classificação fiscal do mesmo equipamento objeto do acórdão recorrido.
Qual é do que se trata essa divergência ao acórdão paradigma? Diz respeito à caracterização de vício material ou não na motivação do auto de infração. Aqui nós estamos diante de 2 autos de infração, idênticos na reclassificação dos chamados aparelhos Fancoil, contra o mesmo contribuinte, que apenas se diferenciam quanto ao período de apuração. Ambos os autos de infração classificam tais aparelhos de ar-condicionado na posição 8415. Ambos os autos de infração partem da premissa de que tais aparelhos, uma vez associados a outros elementos, tais como chillers, torres de resfriamento, bombas de água, modificam a umidade do ar e a temperatura. Esses 2 autos de infração, entretanto, deram origem a 2 decisões divergentes. Essas 2 decisões, elas têm um elemento em comum. Ambas reconhecem que, por si só, o Fancoil não é capaz de alterar a temperatura e a umidade do ar. E isso vem, inclusive, atestado nos laudos juntados a ambos os processos. Ocorre que, enquanto o acórdão paradigma dessa turma entende que esses aparelhos Fancoil, considerados isoladamente, por não apresentarem elementos suficientes para alterar a temperatura e a umidade do ar, não podem ser classificados na posição 8415, ou seja, não podem ser classificados como ar-condicionados, e aí o vício material apontado no acórdão paradigma, o acórdão recorrido, divergentemente, entende que, para classificar tais aparelhos na posição 8415, basta que eles tenham sido concebidos para, em conjunto com outros aparelhos, alterar a temperatura e a umidade do ar. Ou seja, mesmo que isoladamente eles não sejam capazes de exercer essas funções. Então, um acórdão diz que o Fancoil, por não ter a capacidade de alterar a temperatura e a umidade do ar isoladamente, não pode ser classificado como um ar-condicionado, e daí o vício na motivação do auto de infração. E o outro acórdão diz que basta que esse aparelho, conjugado com outros elementos, seja concebido para alterar a temperatura e a umidade do ar, seria suficiente para classificá-lo como ar-condicionado. Ou seja, o acórdão paradigma parte da premissa de que a posição 8415 deve classificar aparelhos completos nessa posição, capazes por si só de alterar a temperatura e a umidade do ar, e como o Fancoil não tem essa capacidade, haveria vício na motivação. Já o acórdão recorrido entende que as partes de um ar-condicionado, pela sua destinação, simplesmente, devem ser classificados como tal, como ar-condicionado, na posição 8415. Então, aí a divergência, e só por isso entendemos, com todo respeito à decisão proferida, que o recurso especial deveria ter sido conhecido. E aqui, se me permite, eu já vou entrar no mérito. Partes de um ar-condicionado devem ser classificadas em posições que lhes sejam específicas, nos capítulos 84 ou 85, quando elas constituírem artefatos compreendidos nestes capítulos. É o que estabelece lá a nota 2A da seção 16 da TIP, então aplicável. Na espécie, o acórdão recorrido reconhece expressamente e aí eu abro aspas aqui para citar o acórdão recorrido. Os Fancoil não são, por si só, capazes de alterar temperatura e umidade do ar. Fecha aspas. Fancoil, portanto, é um mero elemento a compor o conjunto de máquinas com tal capacidade. Portanto, o Fancoil é uma parte, ou pode ser uma parte de um ar-condicionado. Nesse sentido, a NESH, da posição 8415, estabelece expressamente
E aí eu abro novamente aspas. Os elementos dos grupos de ar-condicionados apresentados separadamente, que sejam ou não concebidos, que sejam ou não concebidos para serem reunidos num único corpo, classificam-se segundo as disposições da nota 2A, que é a nota que regula as partes da seção 16. E aí abre aspas. Devem ser classificadas nas posições 8414, 8418, 8419, 8421, 8479, ou seja, nós não temos aí a 8415. Então, há uma disposição expressa na NESH, a 8415, excluindo as partes dessa classificação, quando há uma classificação específica para essas partes. Assim, diante do exposto, com todo respeito ao entendimento contrário, não nos parece que a divergência entre o acórdão recorrido e o acórdão desta turma, 93, 013, 007 029, tenha sido apreciada. E se apreciada no entendimento da recorrente, deveria ser reconhecida, abrindo-se o caminho, então, para o provimento do recurso especial quanto a este ponto. Isso porque o acórdão recorrido reconhece que os aparelhos fan coil, objeto do lançamento, não são capazes por si só de alterar a temperatura e a umidade do ar, não merecendo, por consequência, a reclassificação na posição 8415, a qual exige que o aparelho seja um aparelho completo, capaz de alterar a temperatura e a umidade do ar. Então, essa, senhoras e senhores, é a divergência que nós entendemos existir entre o acórdão paradigma e o acórdão recorrido, e no mérito entendemos que deveria ter, então, havido o provimento do recurso nesse ponto. São as breves considerações que eu tenho aqui e agradeço a oportunidade de fazer. Muito obrigado, presidente. Obrigado, doutor. Vamos ao voto. Desde logo faz necessário dizer que há, de fato, obscuridade, omissão e contradição no juízo de prelibação do acórdão embargado. Com efeito, supondo que provavelmente a classificação tarifária adotada pelo sujeito passivo estava incorreta, o colegiado deixou de admitir a matéria vício na motivação dos lançamentos, vinculada à ausência de motivação por parte da fiscalização federal na justificação da decisão de classificar a mercadoria no código tarifário que considerou correto. Ora, a razão pela qual a decisão paradigma considerou nulo o lançamento não guarda nenhuma relação com classificação fiscal escolhida pelo contribuinte, mas sim com os fundamentos, ou falta deles, declinado pela fiscalização do procedimento fiscal que redundou a reclassificação das mercadorias. Se ficar demonstrado que, em situação semelhante, o recorrido entendeu de forma diversa, estará caracterizada divergente a interpretação da legislação tributária. A classificação tributária adotada pelo sujeito passivo em nada modifica esse cenário. Então vamos agora integrar o acordo. Retornando ao juízo de prelibação. Inicialmente, vejamos na íntegra os fundamentos da decisão paradigma nesse particular. Então eu escrevi na íntegra e vou ler porque é importante. Então o acordo paradigma diz o seguinte. 3. A classificação fiscal dos fancoios contra a classificação fiscal dos fancoios, que está escrito lá, está redundante, mas está escrito lá, assim se deu a motivação do lançamento. 3.1.2.14. Fazem parte da linha de produção da classificada, da fiscalizada, também os aparelhos denominados fancoil, que são aparelhos condicionadores de ar ou unidades, partes, do sistema condicionador de ar, sendo algumas concebidas para funcionar como um corpo único, evaporadora e condensadora, e outras concebidas para funcionar com condensação a ar remoto. Algumas montadas em um gabinete com acabamento para ficar exposto no ambiente a ser refrigerado. Outras com gabinete sem acabamento, tão esmerado,
próprias para ficar em ambientes reservados, mas todas apresentando ventilador motorizado, tendo a função de modificar a temperatura, arrefecimento ou aquecimento e, por condensação, a umidade do ar, conforme pode-se ver resumidamente nos catálogos colocados pela fiscalizada na internet. Referente aos citados aparelhos, catálogos anexados às folhas 177 a 180. Esses aparelhos foram classificados erroneamente pela fiscalizada no código 8419-5090, qual prevê alíquota aplicável de 5%. Tudo leva a crer que a classificação adotada pelo contribuinte está equivocada, posição 8419. A fiscalização se refere a fancoio como sendo um conjunto de equipamentos, um que produz água quente ou gelada e outro, constituído de serpentina e ventilador motorizado, que injeta ar quente ou gelado no ambiente. Consigna-se que esse aparelho pode representar um corpo único ou pode ser separado em módulos. O exame dos catálogos juntados ao processo do manual de instalação e operação não solucionam a dificuldade encontrada para definir a classificação fiscal do FANCOI. Como articulado no item 1 desse voto, as notas da ANEST, na posição 8415, definem quais aparelhos podem ser classificados naquela posição. Veja-se. Só se inclui nessa posição as máquinas e aparelhos. 1. Contendo um ventilador a motor. E 2. Concebidos para modificar simultaneamente a temperatura e a umidade do ar. 3. Nos quais os elementos citados nas alíneas 1 e 2 se apresentem em conjunto. A meu juízo, a precária motivação nesse ponto não é suficiente para que se possam tais aparelhos serem classificados na posição 8415, pois não identificam nos autos que todos os elementos acima referidos sejam presentes, o que não significa que a classificação adotada pela recorrente seja a correta. Me parece com efeito que não. Assim, entendo que, quanto à classificação fiscal específica desses aparelhos, a motivação foi precária, de modo a não trazer elementos suficientes para formar a minha convicção. Contudo, por outro lado, também não há elementos suficientes para atestar que a classificação adotada pela empresa esteja correta. Ante tais dúvidas, do ponto de vista processual, o correto é anular, de ofício, o lançamento por vício material contra a classificação fiscal do FANCOI. Dessache do provimento parcial ao recurso especial do contribuinte para anular, por vício material, o lançamento decorrente da reclassificação fiscal do FANCOI. Seu paradigma. Por seu turno, a decisão confrontada com o acórdão paradigma, cujos fundamentos foram acima reproduzidos, assim manifestou sobre a classificação dos aparelhos FANCOI. Agora eu vou para a recorrida. Em um primeiro momento, esclarece o relatório do voto que aparelhos FANCOI. Na sequência, a fiscalização verificou a classificação fiscal de aparelhos de ar-condicionado tipo FANCOI, que podem funcionar em corpo único ou em módulos. Alguns são montados em um gabinete com acabamento para ficar expostos ao ambiente a ser refrigerado. E outros com gabinete sem acabamento, esmerado, próprios para ficarem em ambientes reservados, mas todos apresentando ventilador motorizado. Essa parte do relatório, eu vou pular que eu já li em cima, só estou reproduzindo aqui. Então, diz o voto do recorrido. Os laudos comprovam as alegações da recorrente, que os elementos objeto do auto de infração isolados não são capazes de formar um condicionador de ar, uma vez que a montagem do aparelho de condicionador de ar completo pressupõe, em todos os casos, objeto de análise do auto de infração combatido, a presença de um terceiro ou quarto elemento. Alega que os aparelhos, em alguns casos, não possuem, isoladamente, os requisitos mínimos para serem enquadrados na posição 8415, e subposições da TIB. Isso porque nenhum é capaz, por si só, de alterar a temperatura e umidade do ar. Também sustenta que nenhuma das conjugações de elementos consideradas pelo auto de infração é capaz de formar um aparelho de ar-condicionado completo. Entretanto, as máquinas de espécies diferentes que desempenham conjuntamente as funções de ar-condicionado também serão classificadas na posição 8415 da NCM, ainda que, individualmente, não apresentem os atributos exigidos para esse enquadramento. Isso porque, para fins de classificação fiscal, o equipamento ou conjunto de equipamentos deve preencher apenas os requisitos essenciais exigidos pela norma, que difere do conceito ordinário de ar-condicionado. Segundo a ANEST, é irrelevante que os equipamentos
dependam de fonte externa para frio e calor, bem como elementos de conexão entre eles. Não afasta a posição 8415. Para a classificação na posição 8415, o equipamento deve ser concebido para modificar a temperatura do ambiente, mas isso não significa que ele sozinho tem condições de modificar a temperatura, mas sim que esse é o motivo para o qual foi projetado. Concordo com os termos da fiscalização que, ainda no voto, embargado. Em resumo, um aparelho destinado a manter em recinto fechado uma determinada atmosfera sob o duplo aspecto de temperatura e umidade foi integrado por um ventilador com motor para a circulação do ar e um evaporador do grupo frigorífico ou outro elemento de arrefecimento. Eu coloco em parênteses. Ou seja, um trocador de calor que modifique ao mesmo tempo a temperatura e, por condensação, a umidade do ar. Ele será obrigatoriamente classificado na posição 5415. Tem uma digitação aí. Peraí. 8415, presidente. 8415. Peraí que sumiu aqui. Acho que está certo no voto, presidente. Peraí. E, como referido acima, quando máquinas de espécies diferentes desempenham conjuntamente as junções de ar-condicionado, também serão classificadas na posição 8415, ainda que, individualmente, não apresentem atributos exigidos para esse enquadramento. Outro ponto importante para ser destacado é que esses equipamentos podem ser alimentados por fluido resfriado produzido em outro equipamento, uma unidade condensadora de split ou chiller, por exemplo, e não perderão a condição necessária à classificação. Tem uma crase aqui. A classificação na posição 8415, haja vista que continuarão tendo um ventilador a motor e um trocador de calor, que, ao permitir a circulação do fluido frio, modificará a temperatura ambiental e por condensação e umidade de ar. Nestes casos, como já referido no parágrafo anterior, a unidade condensadora ou chiller, ao desempenhar conjuntamente com outros dispositivos junções de ar-condicionado, também deverão ser classificadas na posição 8415. A ANEEL prescreve que, para essa posição, a alteração da umidade não precisa ser decorrente desse dispositivo específico, mas pode ser em consequência do próprio processo de alteração de temperatura, que produz condensação. As máquinas e aparelhos de ar-condicionado podem ser alimentados por uma fonte externa de calor ou de frio, e há necessidade de um trocador de calor com o ambiente. Assim, um aparelho concebido para manter em espaço fechado uma determinada atmosfera sob duplo aspecto da temperatura e umidade foi integrado com um ventilador com motor para a circulação do ar e um evaporador de grupo frigorífico ou outro elemento de arrefecimento. Ele estará, dessa forma, classificado na posição, obrigatoriamente, na posição 8415. A ANEEL não exige que o aparelho disponha de fonte interna de calor ou frio, pode depender de uma fonte externa. A ANEEL também não exige a independência dos elementos de conexão entre si. Os compressores possuem função de comprimir o fluido refrigerante, com essa em estado gasoso, elevando sua pressão e temperatura para, em seguida, o mesmo fluido dissipar o calor na unidade condensadora, estando a seguir até a unidade trocadora de calor, onde irá absorver o calor ambiente, reduzindo a temperatura. Por condensação, a umidade do ar será alterada, motivo pelo qual os equipamentos de ar-condicionados exigirem drenos. Logo, as unidades que incorporam compressores comprimem o fluido não apresentam todos os requisitos para a classificação na posição 8415. Mas classificam-os como ar-condicionado exclusivamente na hipótese de venda em conjunto com outros dispositivos que, conjuntamente, uma vírgula aqui, que, conjuntamente, exercem funções de ar-condicionado. Agora, volto à minha análise dos embargos. O que se observa
é que as decisões paragonadas não são idênticas, mas sequer semelhantes. Com efeito, na fundamentação do voto, acórdão, paradigma, não se faz menção à venda casada, apenas no relatório e sem menção aos aparelhos Fancoio. Tampouco há um laudo técnico que tivesse parecido as características mercadológicas dos produtos objetos de reclassificação fiscal. O relator considera que a autuação fiscal está invadida de vício material, porque o exame dos catálogos juntados ao processo do manual de instalação e operação não soluciona a dificuldade encontrada para definir a classificação do Fancoio. O acórdão recorrido, por seu turno, não se deparou com esse entrave. Não há a mais breve evidência que o relator do voto condutor da decisão recorrida tenha considerado os elementos correlacionados nos autos insuficientes para a formação de sua convicção. Outro assim, também, não é sequer possível afirmar que as decisões comparadas valoraram de forma diferente as provas carregadas aos autos pela fiscalização federal, pois, repita-se, os elementos de convicção mencionados numa e noutra decisão não são os mesmos. A fundamentação do voto condutor na decisão não toma por base a ocorrência de vendas casadas, mas sim, como não faz menção ao lado técnico que identifique precisamente as características mercadológicas dos produtos. Ante tais considerações, considero que o juízo de prelibação do acordo embargado resta integrado com os fundamentos acima declinados e que ratificam a decisão de obstar o andamento da matéria admitida em despacho de agravo sob o título do vício na motivação dos lançamentos relacionados à reclassificação das evaporadoras de Fancoio. Voto por acolher os embargos aclaratórios para ratificar o acordo embargado. Em resumo, fundamentei mais, ao contrário do que tinha sido feito antes. Cheguei à conclusão de acompanhar o despacho do presidente de Câmara e não os embargos. Presidente, acho que no seu voto, acho que lá no final, será que não é melhor colocar sem efeitos infringentes ou não precisa? Sim, vou colocar também. Eu coloquei na emenda, estou detonando. Sem efeitos infringentes. Também coloquei no dispositivo. Doutor Luiz Eduardo. Presidente, no caso, o que acontece é que, em que pese a discussão do recorrido não ter sido bem identificada na decisão ora embargada, o que permanece é uma diferença fundamental entre a discussão traçada no paradigma e a discussão no recorrido. Então, eu concordo com o relator, acompanho o relator, para acolher e prover os embargos sem efeitos infringentes. É como voto, presidente. Doutora Tatiana. Bom, eu não participei da primeira discussão, mas, assim, vendo o acórdão recorrido, ele considerou os laudos, né, para fins de classificação, né, e o acórdão paradigma não tinha nem os laudos, né, então por isso que ressurgiu com aquela discussão da nulidade, do cancelamento do lançamento, né, e aí não foi trazido elementos probatórios, pelo que eu estou vendo aqui, somente catálogos que também estavam divergentes entre si, né, então, acredito eu que se tivesse o mesmo tipo de prova, pode ser que a decisão fosse convergente, não divergente. Então, eu também concordo pelo não conhecimento, né, do recurso nessa parte, então, eu realmente acolho os aclaratórios também, da mesma forma que o relator, presidente. Então, eu acompanho o presidente. Doutor Rodrigo Mineiro. Da mesma forma que o Oi, está me ouvindo, presidente? Eu estou falando que você não participou, né, do julgamento de março de 2020. Então, você está na situação ruim de analisar o embargo sem ter votado o recurso especial. Mas a questão é a apreciação do conhecimento, e aí, conforme eu já comecei a expor ontem naquele voto, não sei se eu me fiz claro, a questão de ser uma coincidência
das partes nos acordos apresentados como paradigma, por si só não é suficiente para configurar o dissídio. É o que eu tentei passar ontem, é a questão dos fatos apreciados em cada um que motivou a decisão, as decisões apreciadas. E nesse caso aqui está claro as situações divergentes que levam ao não conhecimento, conforme o relator bem expôs na sua apreciação. Então, eu acompanho integralmente o relator, sem nenhum problema, e entendi bem o caso. Valcir. Conselheiro Rodrigo Mineiro, eu compreendi creio que compreendi perfeitamente bem ontem, no outro voto, o seu argumento, e acredito que é um argumento que deve ser bem considerado em relação à questão da admissibilidade. Nesse caso presente, eu voto com o relator, está bem claro. Doutor Jorge. Presidente, eu fui o relator do paradigma. Só esclarecer que aqui os fatos, só fazendo um parênteses em relação ao que o doutor Mineiro falou, os fatos aqui são distintos. Aqui, foi um processo que me tomou muito tempo. Basicamente, 95% da autifração era a questão da classificação fiscal dos splits, que a gente vem julgando. E tinha uma matéria também sobre... O contribuinte alegava que ele tinha uma solução de consulta a seu favor. O que está claro, presidente, é que não houve nenhum vício a ensejar os embargos. Meu sentido tinha que ser rejeitado os embargos. Porque eu estava relendo o meu voto aqui, a doutora Tatiana participou, todos nós participamos, exceto o doutor Rodrigo Mineiro e o doutor Valcir, e eu deixei bem claro, a fundamentação foi toda no sentido de explicar. Quando chegou no FANCOI, o auditor juntou catálogos, disse, a classificação é X, e não fez nenhuma articulação, o que me levou a entender que essa classificação, e até eu disse, óbvio dicto, provavelmente estava errada a classificação do contribuinte, ou seja, em nenhum momento o acordo paradigma, ao contrário, o acordo paradigma nunca, a não ser óbvio para dizer que parecia que o contribuinte estava errado em sua classificação fiscal, apontou uma classificação fiscal. Até, eu vou concordar, eu vou acompanhar o senhor, presidente, mas na verdade, para mim, não teve nenhum pressuposto para serem sequer conhecidos os aclaratórios. Então, com essa observação, presidente, eu acompanho o seu voto. Doutora Érica. Eu também, presidente, acompanho o seu voto na íntegra. Parabéns. Doutora Vanessa. Presidente, na ocasião do julgamento do recurso especial, eu acabei ficando vencida pelo conhecimento integral do recurso, né? Estou resgatando aqui a votação, e embora as colocações dos colegas sempre muito esclarecedoras, lendo o despacho de agravo também, que acolheu a divergência com relação ao paradigma 9303007029, eu continuo com o entendimento de que são situações semelhantes, de que eu poderia ter a divergência jurisprudencial. Eu só fico na dúvida se eu voto como relator, porque eu estou acolhendo os embargos, concordando com, digamos assim, a integração do voto com a fundamentação, mas eu mantenho a posição pelo conhecimento integral do recurso, então eu não sei se eu apenas acompanho ou... A senhora diverge, então. Porque o pedido é acolham os embargos e modifiquem a decisão, que foi não conhecer. Uhum. Eu estou mantendo a decisão. Não era só para... A senhora está modificando a decisão. Não era só para integrar a fundamentação, então, é também para conhecer. No caso a senhora acolhe com efeitos infringentes e conhece o recurso interposto pelo contribuinte do recurso especial. A sua integração seria essa, de conhecer. E a minha integração é de continuar não conhecendo, integrando a fundamentação. Então, eu abro a divergência, presidente, com a devida vênia. Então, o resultado fica, por maioria de votos, foram acolhidos os embargos de declaração para re-ratificar o acordo embargado sem efeitos infringentes. Vencida
à conselheira Vanessa. Senhores conselheiros, muito obrigado. É um prazer ver a todos aí com saúde. Né? Obrigado, doutor. Um abraço e bom dia de trabalho aí a todos. Obrigado. Obrigado. Tchau. O próximo da pauta, pode até chamar o patrono aí, Patrícia. É só um acompanhamento. Faria a convocação, presidente. Eu explico depois que o patrono chegar. Mas é o item 99 da pauta, recorrente Johnson Controls do Brasil, interessado em fazenda. Presidente, eu estou vendo aqui que o conselheiro Andrada já votou, né? Então eu não voto. Isso. Esse senhor não vai votar, eu vou explicar assim que o patrono entrar. Patrícia? Ele está na sala ou? Presidente, foi Doutor Wagner? convocado, presidente. Só um momento, por gentileza. Só mais um momento, presidente. O patrono está com dificuldade para acessar a sala de julgamento. Peço que você não clique diretamente no link, só precisa copiar e colar. Você copia no endereço do... Isso pode ser rápido, é somente com o voto da Vanessa. Doutor Wagner, consegue nos ouvir? Consigo. Bom dia. Bom dia. Esse processo é recorrente Johnson Controls do Brasil, interessado em fazenda. Na última sessão, foi concedida vista pela doutora Vanessa, convertida em coletiva. O relator votou por conhecido recurso especial no mérito para negar-lhe provimento, acompanhado por Andrada, Tatiana, Luiz, Valcir, Jorge e Érica. E nesse ponto, pediu vista a doutora Vanessa. Na época foi feita a sustentação oral pelo doutor Wagner Silva Rodrigues. Ok, presidente. Somente, doutora Vanessa, pode ir direto ao seu voto. Uhum. Só me dá um minutinho que eu estou abrindo aqui. Só para relembrar. Enquanto ela abre, eu vou ler a emenda para que os senhores possam se situar. Eu li só a emenda, porque todo mundo já votou, porque todo mundo já conhece muito bem esse processo. A emenda é: crédito, anulação, produto importado, revenda, Zona Franca de Manaus. Os créditos relativos ao IPI pago no desembaraço aduaneiro pelo importador serão anulados em sua escrita fiscal mediante estorno quando, posteriormente, remeter esse processo à Zona Franca de Manaus, com a isenção de que trata o inciso 3 do artigo 81 do Decreto
do decreto 7212, 2010, que é o RIP, com suspensão prevista no artigo 84 do mesmo regulamento. Não há previsão legal para manutenção do crédito nessas situações, mesmo consideradas essas vendas como equiparadas às operações de exportação. Aqui a discussão, presidente, então, era só sobre essa questão da manutenção dos créditos, mesmo quando vendidos para a questão da Zona Franca de Manaus, né? O que motivou meu pedido de vista é que eu queria me certificar de que não havia nenhum outro dispositivo ou algo assim que a gente pudesse equiparar essa... E perdeu o contato. Alô? Voltei agora, presidente. Voltou. Só concluiu o seu voto agora. Ok. Então, o que motivou o meu pedido de vista, nesse caso, é que eu queria me certificar de que não havia nenhuma situação que a gente pudesse equiparar essa situação de exportação para a manutenção desses créditos para a Zona Franca de Manaus, também com relação ao IPI, né? E aí eu, então, vou acompanhar também o relator, né, porque eu cheguei à mesma conclusão do seu voto, presidente. Então, eu acompanho o relator. Então, o resultado a ser proclamado será: por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso especial interposto pelo contribuinte. Obrigado, Dr. Wagner. Obrigado, eu. Bom dia a todos. Obrigada, bom dia. Sem assunto com a pauta, mas tendo interferência nos nossos julgamentos, vocês viram que transitou julgado, né, o processo dos insumos da Zona Franca de Manaus. Transitou julgado agora em fevereiro. Isso muda a jurisprudência da turma. Qual o processo, presidente? Desculpa, os insumos. Aqueles insumos da Zona Franca de Manaus, transitou julgado agora em final de fevereiro, no STF. Tinha até uns processos da Ambev na pauta, mas o contribuinte pediu para retirar. A gente observou. É porque tem um processo, foi até eu que pedi para retirar, o contribuinte também pediu, eu também pedi. Sim. Porque tem um processo principal de 80 milhões. Ah, entendi. Ou 90 milhões, não sei, que ficaria fora, Entendi. né, pelo valor. E esses três estão conexos a ele. Depende dele para o julgamento. Então, Perfeito. eu pedi para retirar. Se bem que tem outros temas também, né? Sempre esses processos têm vários itens, o contribuinte também pediu, mas o principal é esse, ele depende de um para ser votado. Entendi. Que está comigo também na minha relatoria. Mas esse caso aqui da Johnson era restritivamente com relação ao IPI mesmo, né? Então, não tinha nenhuma relação. Não tinha nenhuma relação, porque é crédito do IPI para a Zona Franca de Manaus. É por isso que eu de venda. É de venda, isso, para a Zona Franca. Patrícia, pode colocar o patrono do item 101. Doutora Gabriele. Presidente. Item 101 da pauta, doutora Gabriele. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Ainda bem que hoje, por enquanto, não tivemos problemas, que a pauta está pesada. Olha, eu não sei porque que aqui caiu para mim, estava funcionando tudo perfeito e de repente... Só o fato de todo mundo ter atualizado o Chrome já melhorou muito. Sim. E eu tô caindo muito por causa da internet aqui em Lagoa Santa mesmo, que não tá ajudando. Ah, você tá ficando aí desde a outra sessão que você tá aí? É, por causa da pandemia, né, a gente voltou para cá. Estão isolados aí. Bom. Sua casa fica onde aí? Perto da Vila Militar ali? Fica no comecinho de Lagoa Santa, né, pertinho daqui do condomínio do Condados, da Amendoeiras. É na entrada de... Antes de chegar ali na Lagoa, então.
Isso, bem antes. Bem antes. É bom ficar pedra no outro, para Brasília é fácil. Sim, até o Pedro falou que aqui, por exemplo, se tivesse o CARF, daqui para o CARF seria muito mais fácil, porque 15 minutos eu estou no aeroporto. Patrono convocado, presidente. Você já viu, tem 101. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, doutor Gabriele. Bom dia. Poderiam só confirmar se a palavra já está comigo? A gente acaba não acompanhando a sessão. Doutor, primeiro o relatório será lido. Perfeito. Eu vou pregoar novamente, eu prego antes do advogado entrar, depois do advogado entrar, aí faço a leitura do relatório, aí a senhora terá 15 minutos para a sustentação oral, aí depois eu faço o voto e abro a palavra aos conselheiros, depois a gente faz o processo de votação. Só fui passar aqui para o modo que permite edição. Esse é o item 101. Recorrente Fazenda Nacional, interessado. A Brasil Comercial Exportadora e Importadora. Tema único. Vou ler o relatório. Não preciso nem ler o relatório, só vou colocar a matéria de direito, porque essa matéria de direito aqui. A matéria aqui analisada é em relação à decadência das infrações aduaneiras. Se utilizamos o CTN ou se utilizamos o decreto 3766. Então, para a seguinte questão, basta colocar a matéria jurídica aqui no relatório. O doutor tem 15 minutos. Bom, então... Você tem 15 minutos para fazer a apresentação oral. Já coloquei a matéria a ser julgada aqui. Só confirmando, o representante da Procuradoria está presente para fazer a sustentação em primeiro? Sim, ela está presente, mas não fará a sustentação oral. Posso seguir, então, né? Pode. Ok. Então, como já adiantado, a divergência posta em julgamento nessa Câmara diz respeito apenas ao marco inicial da contagem de prazo decadencial, para a imposição da penalidade substitutiva do valor aduaneiro. A multa está prevista no artigo 23, os senhores conhecem muito bem, repetida também no artigo 618, inciso 22 do Regulamento Aduaneiro de 2002, que era o regulamento vigente à época dos fatos, e atualmente equivale ao artigo 689-12 do Regulamento Aduaneiro atual. A multa ela foi aplicada contra a recorrida na qualidade de responsável solidária pela infração da ocultação do real adquirente na importação, e o acórdão recorrido entendeu que a infração ela tinha natureza aduaneira e, por conta disso, aplicou a regra decadencial das penalidades aduaneiras estabelecida no artigo 139 do Decreto-Lei 3766. E por essa regra, o marco inicial da decadência é a data da infração. A Procuradoria, por outro lado, ela pediu a aplicação do artigo 173.1 do CTN, para que a contagem do prazo decadencial siga a regra tributária do primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. E é importante eu deixar registrado aqui que o acórdão recorrido reconheceu a decadência exclusivamente sobre a multa substitutiva pela ocultação do real adquirente. Não houve o reconhecimento da decadência em relação à exigência do crédito tributário decorrente das outras infrações apuradas. Então, não houve anulidade total do crédito, e sim de uma parte dele relativa à penalidade da ocultação do real adquirente. Então, a solução dessa controvérsia, ela passa por definir qual é o bem jurídico tutelado pelo artigo 23 do Decreto-Lei 1455, e essa definição é fundamental para que a infração imputada à recorrida seja qualificada como aduaneira ou como tributária.
e, por consequência, seja aplicada a regra decadencial de uma ou de outra natureza. Então, a infração que a gente está tratando aqui de ocultação das partes envolvidas na operação comercial, ela visa o controle aduaneiro e não o controle tributário ou arrecadação. E esse, inclusive, é o entendimento da jurisprudência consolidada desse Conselho, que trata da infração como de mera conduta e que independe do resultado da efetiva obtenção de vantagem pelo infrator. A supressão e redução dos tributos incidentes é irrelevante para a caracterização da infração, pois o bem jurídico tutelado o controle aduaneiro e não a arrecadação tributária. E para reforçar essas considerações, eu cito o entendimento manifestado pelo professor e aqui conselheiro Rodrigo Mineiro, naquela obra da Introdução ao Direito Aduaneiro, um grande livro para todos nós que estudamos aduaneiro e que sofremos com a carência de doutrina, e aponta, o conselheiro aponta a ocultação do sujeito passivo como uma infração aduaneira e não tributária. E de acordo com o professor, conselheiro Rodrigo Mineiro, a análise do alcance dessa infração, ela está ligada ao bem jurídico tutelado pelo direito aduaneiro, que é o controle. Então, eu devo comentar também que a matéria objeto do recurso da Fazenda Nacional já foi bastante discutida no âmbito dessa Câmara Superior e conta com jurisprudência praticamente consolidada. E até já me encaminhando para o final, eu gostaria só de trazer 3 julgados recentes dos últimos 2 anos, em que os senhores decidiram de forma unânime por reconhecer a regra especial do artigo 139 do Decreto-Lei 37 para a contagem do prazo decadencial da penalidade de ocultação do réu adquirente. Os acordos são o 9303-010199, de relatoria da conselheira Érica Altran, de março de 2020, o acórdão 9303-010-177, de relatoria do conselheiro Rodrigo Poças, de fevereiro de 2020, e o acórdão 9303-007-982, de relatoria do conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, julgado em fevereiro de 2019. Em todos esses 3, houve decisão unânime dos senhores que a multa substitutiva do perdimento por ocultação do interessado na importação está sujeita ao artigo 139 e a decadência é contada a partir da data da infração. Então, no caso aqui analisado, a multa substitutiva equivalente ao valor aduaneiro já estava decaída na data do lançamento, porque as infrações teriam ocorrido em março, junho e julho de 2007, mas a ciência do auto de infração ocorreu apenas em dezembro de 2012, passados mais de 5 anos da data da infração. Então, como o direito da Fazenda Pública de impor a penalidade já estava extinto, está correta a anulação do crédito relativo à multa substitutiva determinada no acórdão recorrido, e por essa razão nós pedimos o desprovimento do recurso especial. Essas eram as minhas considerações, agradeço. Obrigado, doutor Gabriele. Realmente nós temos uma escassez em doutrina do direito aduaneiro. O doutor Rodrigo Mineiro supriu parte dessa escassez. A gente tem mais livros pontuais, como o do Osíris, lá de regime especial, do Dalston, lá de classificação de mercadoria, de valoração aduaneira, mas obra completa mesmo, conheço só do Rodrigo Mineiro, da Lisiane, ou para a ordem cronológica, da Lisiane, do Rodrigo Mineiro, e ontem o advogado e ex-conselheiro Solon, que também lançou um livro, que está sendo muito elogiado, não vi ainda. O lançamento é hoje, presidente. É hoje? É hoje. Tá. Então hoje será o lançamento desse livro. Fazendo comercial já com o nosso ex-conselheiro aqui. Mas não vi o livro, não sei, mas o Solon costuma escrever com muito critério. Temos o doutor Trevisan também. Como? Temos o Trevisan também. O Trevisan tem a obra completa? Ele tem o imposto de importação e ele abrange questões aí também, né? A obra do Trevisan é do direito aduaneiro internacional, mas ele está prometendo um curso de direito aduaneiro completinho para esse ano. Então, isso aí está na promessa com o Trevisan também. Ah, no Belo. Ele fez esse imposto de importação, que eu também já li, e ele fala em fazer outro, mais completo. A doutora já fez o voto todo. Não precisa ler o voto. A jurisprudência da Câmara Superior é essa. A gente aplica o Decreto-Lei 3766, por ser penalidades aduaneiras, administrativas,
Não aplicamos CTN, já tem voto de vários conselheiros aqui, inclusive meu, então eu nego o movimento de recurso da Fazenda com essa fundamentação. Resumi o doutor Luiz de vez em quando, beleza. Resumi um voto. Eu fiz um voto muito longo, anterior agora resumido. Doutor Luiz. Acompanhe, presidente, acompanhe o relator. Doutora Tatiana. Com o relator. Doutor Rodrigo Mineiro. Eu fico muito feliz da situação da doutora, agradeço as palavras, inclusive, do presidente. Para quem é aduaneiro, para quem tem a formação aduaneira, é muito legal, quem acompanha o CARF ao longo de um tempo, ver que as questões aduaneiras estão sendo destacadas, né, de forma que ele merecia, né, e esse colegiado é uma grande honra participar dele e ver que isso já foi discutido e já foi firmado esse entendimento. Então, logicamente, acompanho o presidente, o conselheiro relator. Doutor Valcir. Com o relator. Doutor Jorge. Presidente, no que pesa a colocação da patrona, eu venho divergindo quando há fraude, inconteste. O regulamento aduaneiro é omisso quanto a isso, e aí eu acho que nessa hipótese se aplica o CTN, uma norma geral tributária, uma lei nacional, e também nós temos a súmula, se não me engano, 72 do CARF, que não faz diferenciação entre tributos aduaneiros, penalidades aduaneiras ou de outra natureza, e no voto do item 209 da pauta, eu vou ter a oportunidade de me alongar sobre isso. Então, só pergunto, presidente, se como houve ocultação do sujeito passivo, se é inconteste a fraude, porque aí nessa hipótese eu aplico o artigo 173.1. Como eu não entrei nisso, eu não fiz essa análise. Que eu tenho votado assim, já votei na sessão passada, inclusive, de conhecimento de processo. Como 7-1, Mineiro, viu, mano? Nessa hipótese. Eu não analisei fraude no meu voto. Então tá, presidente, eu vou acompanhar com essa menção, porque a gente tem que ter cuidado, depois vão dizer que eu votei num sentido, e eu estou fazendo só esse esclarecimento, que inconteste a fraude, teve um voto do doutor Andrada. Não tem fraude, mas porque, como é uma matéria que não importa para mim, eu voto sem entrar nisso. Não, é que até teve um voto do doutor Andrada na sessão passada, e até questionei ele, foi ver e era... Então eu faço essa observação para não me contradizer, não ser cobrado por... Muitas vezes... Conta pelas conclusões, Jorge. Conselheiro, se me permite só fazer uma parte, me parece que aqui é a multa substitutiva do perdimento. Não há como aplicar a multa sem ter a fraude, né? Interposição fraudulenta. Então, isso faz parte da essência da infração. Então, não tem como. Se há ocultação, se é para ser aplicada a multa, isso foi... Não há como. Isso sem fraude. Tá, só a distinção de simulação, mas eu estou entendendo fraude barra simulação, né? Que a ocultação pressupõe necessariamente a simulação. Então, aí sim, teria que seguir a lógica do 173 dentro desse seu entendimento. Porque foi a minha pergunta, presidente, tratando de simulação, como eu disse antes, pressupõe-se a fraude, né? Então, estamos se mantendo a multa. Então, presidente, eu vou mantendo minha coerência, porque amanhã eu venho desenvolvendo esse assunto melhor, tem me intrigado. As normas foram quase que simultaneamente editadas em 1937-66, ele foi meses, 2-3 meses antes da edição do Código Tributário. Não há uma antinomia entre os dois, é só uma complementação. A leitura que eu faço é nas hipóteses de fraude. E aí não se está julgando, não se está analisando o bem jurídico tutelado. Aí a questão é outra, é a fraude. Então, presidente, data vênia, pressupondo que em multa por ocultação, aquela multa da lei que alterou lá 10.238, né, doutor Mineiro? Uma coisa assim. Então, devido à vênia, eu divirjo, presidente. No sentido, eu não sei se foi esse o pedido da PFN, que se aplicasse o 173.1 pelo fato de ter havido fraude. Então, tem essa observação também, né, presidente? Não sei se foi exatamente o pedido da Fazenda. Na PGFN, ela, normalmente, eu não fui na fraude, eu fui só na essência do recurso especial, que é divergência material, divergência material não. Somente análise jurídica. No seu relatório consta que só foi suscitado quanto à contagem do prazo decadencial. Para ir para a fraude,
teria que entrar na parte prática. Nesse caso, não entra em parte prática. Para nos resguardar, que se constasse ato que eu divergi, pressupondo que havia fraude, que nessa hipótese se aplica o 173.1. Mas presume-se fraude no caso de ocultação de multa substitutiva. Então tá, presidente. Eu com a devida vênia, eu diverjo. Provendo o recurso fazendário. Doutora Érica. Acompanho o relator, presidente. Doutora Vanessa. Também acompanho o relator. Antes de proclamar o resultado, vou fazer então essa observação que eu já fiz. Quando essa matéria não entra na parte fática, só na parte jurídica. E, no caso, doutor Rodrigo Nilo falou que a presunção de fraude, mas é relativa, tá? Porque a pessoa pode conseguir um mandado de segurança para importação de uma certa mercadoria não proibida. E nesse meio, ele perdeu o mandado de segurança e aplicar a multa substitutiva. Mas tudo que ele fez, não foi nesse caso não, é um caso genérico, tudo que ele fez foi amparado pro judiciário. Então não há como se falar que é ilegal algo feito, né, um amparo de decisão judicial. Não, isso é um fato novo, presidente. No caso dos autos, houve essa importação com base em permissão judicial? Não, estou dando um exemplo que normalmente a situação é outra. Que a priori o impedimento ensejaria fraude. Exceto alguns casos, como esse exemplo que eu dei. Doutora Maria Francília, quer fazer uma observação? Eu posso só fazer um esclarecimento de fato? Eu fui olhar aqui o recurso da Fazenda e realmente o pedido da gente é pela aplicação do 173, inciso 1 do CTN, por ter sido comprovada a fraude, no caso, interposição fraudulenta de terceiros. Então, foi exatamente esse ponto que o doutor Jorge colocou. Obrigado, doutor Concílio. Então, talvez eu tome os embargos aí nesse voto. E também, uma observação também, a doutora Vanessa apresentou uma súmula que vai ser votada no pleno desse ano, provavelmente. Né? E aí, para aperfeiçoar mais ainda a súmula dela, mas acho que já encerrou o prazo de súmula, a doutora Vanessa teria que colocar, independente de haver fraude ou não, porque a senhora não colocou na súmula isso. Não coloquei. A senhora só colocou na súmula a matéria que está aqui, posta hoje. Isso é que a gente vinha discutindo. Porque até então não tinha. Essa questão essa exceção à fraude. Aí seria uma vírgula em vírgula, independente de haver ou não fraude, vírgula, abarcaria também esses casos. É verdade. Então, por maioria de votos, negou-se o provimento de recurso da Fazenda Nacional, vencido o conselheiro Jorge. Eu consigo para preparar os embargos já. Brincadeira, doutora Conselho. Então, esse é o resultado proclamado. Obrigado, doutora Gabriele. Obrigado. Realmente o pedido foi esse, o voto ficou incompleto. Próximo, item 102. Patrícia pode chamar o patrono. Faria a convocação, presidente. Vai ter o 106. Nós temos ainda para amanhã o 102, o 103 e o 106. Os compromissos não teve retirado esses três. 102, 103 e 106, todos em pauta.
102 parece ser matéria que nós julgamos ontem, né? De matéria já discutida, então vai ser rápido, presidente. Aquele caso tradicional de vício formal, vício material. Já se encontra na sala patrona, né? Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos. Bom dia, Luciano. Luciano, você trabalha com o Leonardo Múcio ainda? Não, doutor. O Leonardo ele saiu do escritório em 2017 e em 2020 nós montamos um outro. Então agora eu sou de um outro escritório. Contando que gosto muito do Leonardo Múcio. Muito divertido. Sim, bem bravo às vezes, mas divertido. Combativo. Então esse é o item 102, recorrente fazenda interessado videolar, que está voltando à pauta devido às mudanças de portaria e de valor. Então, recorrente fazenda nacional, interessado videolar, vou fazer um relatório rápido. É um recurso especial interposto pela Fazenda contra a decisão tomada agora 3302005593, transcreva a emenda. A divergência foi suscitada no recurso especial diz respeito somente, vai ser só um caso, à natureza da finalidade, se é formal ou se é material. A natureza da nulidade, se é formal ou se é material, supostamente identificada pelo colegiado recorrido no modo de infração controvertido. Revertido. O recurso especial foi admitido por meio de agravo. Contra razões de direito passivo, pede que o recurso não seja admitido e no mérito de negado o provimento. Estou com a palavra, doutor Luciano. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos, eu serei breve. Eu peço linha para só fazer um breve histórico do caso, para mostrar a situação fática dos autos. Trata-se de um auto de infração de imposto de importação. A recorrente é uma empresa, uma das principais empresas produtoras de resina plástica e está localizada na Zona Franca de Manaus. Por conta dessa localização, ela tem um benefício de importação com suspensão e redução de base de cálculo do imposto de importação quando da internação. Tudo isso controlado através do demonstrativo de controle de internação e a demonstrativo de coeficiente de redução. Como da fiscalização, houve uma única intimação nos autos dos anos de 2012 e 2013, perguntando quais eram os produtos que compunham a produção de poliestireno, produzido pela companhia. E essa intimação foi respondida, dizendo que compõe com os insumos A, B e C, e D, A, B e C importados e D nacionais, D e E nacionais. Essa foi a única resposta. A fiscalização, então, volta imediatamente com um auto de infração do período de 2010 a 2015, não só 2012 a 2013, criando um novo produto. Basicamente, o que ela fez foi criar um arbitramento, uma forma de arbitramento, criando a fórmula do poliestireno. É como ela pegasse uma Coca-Cola, que é a fórmula mais secreta do mundo, lesse lá extrato de Coca-Cola, água gasificada, açúcar, e falou: bom, se eu colocar 1 kg de açúcar, 3 kg de noz de cola e 2 litros de água, eu tenho Coca-Cola. E como se água marrom fosse Coca-Cola. E por conta disso cobrou imposto, inclusive colocando produtos que a empresa informa que são nacionais como importados, porque a empresa fez importação também desses produtos, mas não para o uso especificamente na produção de poliestireno. Então, ela nem intimou a empresa dos períodos que não de 2012 e 2013, nunca questionou qual era a composição dos produtos, qual era a quantidade utilizada em cada produto, não juntou nenhuma prova. A justificativa dela foi:
eu posso fazer o 148 do CTN, um arbitramento, porque a empresa não me deu informações, com uma única intimação que foi respondida, e fez o auto de infração. A DRJ, de maneira unânime, cancelou o auto de infração por 3 motivos. Primeiro, impossibilidade de arbitrar a quantidade de produtos e a qualidade dos produtos. Ela não poderia fazer isso, ela só poderia arbitrar o valor, não qual era a fórmula do poliestireno. Segundo, não fez prova de que a empresa de fato usou mais produto ou menos produto na produção do poliestireno. E terceiro, que subsidiariamente ainda, sequer chegou a demonstrar o preenchimento dos requisitos, ou seja, não provou que o contribuinte deixou de apresentar informações solicitadas. O recurso subiu em recurso de ofício para o CARF, de maneira unânime, foi usada até as razões de decidir da DRJ, falando que não tem comprovação nos autos. Então, o ponto que está ali não tem comprovação nos autos que ele podia fazer o arbitramento, mudando a composição do produto, e mesmo que pudesse, ele não comprovou ali que o contribuinte usou mais ou usou menos. A douta Procuradoria entra com recurso de embargo de declaração, que foram rejeitados pelo presidente da Câmara Ordinária, falando que o cancelamento deveria ser por vício formal, perdão. E o presidente da Câmara diz, não, porque aqui a gente não está vendo a nulidade, nós cancelamos o auto de infração porque não tem prova de que o contribuinte usou materiais diferentes do que estavam descritos no seu DCR e que o arbitramento podia ser feito. Vem o recurso especial é rejeitado por ausência de similitude, que eu vou abordar logo à frente, e no agravo vem a discussão, o caso foi admitido unicamente com o argumento de que estamos diante de arbitramento, os 2 paradigmas que foram que a PGFN trouxe também são de arbitramento, vamos levar ao colegiado. Então, essa foi a decisão do agravo. Então, o processo volta aqui agora para o colegiado. O primeiro ponto que eu coloco para os senhores é o seguinte: a Fazenda Nacional não recorreu de 2 pontos fundamentais da decisão, que é a impossibilidade de arbitramento da quantidade e da qualidade dos produtos usados e da falta de prova de que o contribuinte usou mais ou menos produto, tendo se limitado a recorrer de um argumento subsidiário, que era o contribuinte o fiscal não comprovou que o contribuinte teria preenchido os requisitos para fazer o arbitramento. Tendo ela deixado de recorrer, ainda que essa Câmara conheça o recurso especial, para falar que é formal o material, ela não vai poder lavrar outro auto de infração nesse ponto, porque tem uma decisão transitada em julgado ali, desses outros 2 pontos, a jurisprudência do STJ é pacífica nesse sentido, que o recurso sequer deveria ser conhecido. Mas, passando por esse ponto, quanto à similitude fática, a Fazenda Nacional traz 2 acórdãos como paradigmas, dizendo que se tratam de INSS salário indireto. Nos 2 casos, a discussão de vício material e formal foi porque, naqueles casos, a Fazenda deixou de indicar o porquê ela fez o arbitramento, ou seja, as razões ali do porquê ela fez o arbitramento, e indicar o dispositivo da legislação que ela estava atacando. No presente caso, não teve falta de indicação. O contribuinte, desde o começo, entendeu qual era a alegação. A fiscalização colocou, é o 148 do CTN, eu estou arbitrando porque ele não me prestou informação solicitada e fez o auto de infração como ele entendeu corretamente ali descrito. O contribuinte entendeu, tanto que combateu e falou, você está criando a nova fórmula do poliestireno. Está totalmente equivocado esse auto de infração. Então, não há similitude fática entre os 2 acordos paradigmas que simplesmente falam, olha, você esqueceu de justificar por que você vai fazer o arbitramento. Desse, de que está sendo julgado que não pode fazer o arbitramento para mudar o valor e nem a quantidade de produtos. Mas, senhores, se superado isso, como o doutor conselheiro falou, vocês já conhecem bem a discussão de vício material e formal, não vou entrar aqui. O que eu quero levantar aqui ao ponto é o seguinte: qualquer fiscal do Brasil que pegar esse auto de infração, ele não consegue fazer um auto de infração novo.
essa é a prova cabal de que é um vício material. Porque se fosse um vício formal, com os elementos constantes dos autos, daria para fazer um novo auto de infração. Mas não dá. Não dá por quê? Porque não teve intimação, não tem prova nos autos, não tem documento. É um auto de infração que o fiscal criou a fórmula do poliestireno e está cobrando imposto de importação e cobrando inclusive imposto de importação de produto com redução, que eu estou falando que eu não usei na produção, eu importei direto e usei em outra coisa. Então, senhores, está claramente comprovado nos autos que não tem como ser vício formal aqui, já que a gente está falando da base de cálculo aqui, da forma de calcular o tributo no arbitramento, e nunca houve prejuízo por contribuinte na sua defesa, o que mostra mais um elemento que a nulidade não pode ser reconhecida nesse caso. Então, por essas razões, senhor presidente, me colocando à disposição qualquer esclarecimento, eu peço que o recurso não seja conhecido, ou se conhecido, seja negado provimento, lembrando que só está em discussão, como o senhor bem apontou, se o vício é material ou formal, o auto continua cancelado. Obrigado. Voto. Vou resumir o voto, mas vou explanar um pouquinho mais do conhecimento, o que eu não conheci no meu primeiro despacho, vou conhecer agora. Em razão do agravo. Não é razão do agravo, em razão do que foi exposto no agravo. Em caráter preliminar, a contra-razões alega que o recurso especial interposto pela Fazenda não pode ser conhecido. Explica que o acordo recorrido cancelou a auditação com base em 3 fundamentos, quais sejam: 1. Impossibilidade de arbitramento da composição do produto industrializado, quantidade e qualidade de insumos. 2. Ausência de provas que demonstrassem a utilização de produtos importados em quantidades diversas das declaradas pelo contribuinte. 3. Ausência de demonstração do preenchimento dos requisitos permissivos para aplicação do arbitramento, no caso, omissão de informação ou declaração falsa. Nesse sentido, sempre segundo entende, uma vez que a Fazenda Nacional recorrida apenas o item 3, acima, restarem 2 razões autônomas e suficientes para o cancelamento da auto de infração. Em decorrência disso, a Casa da Câmara Superior de Recursos Fiscais de provimento do recurso especial da Fazenda, tal decisão demonstrar-se inócua, uma vez que os outros 2 fundamentos nos quais baseou a decisão recorrida não foram contestados e, por conta disso, transitaram em julgado. Eu estou conhecendo, recurso. O que a Fazenda Nacional pretende em discussão é se o conjunto de imprecisões apontadas pelo relator do acordo recorrido no procedimento adotado pela Fiscalização Federal, que ensejou o arbitramento com base no artigo 148 do Código Tributário Nacional, denota ocorrência de vício material ou vício formal. Então, vou conhecer e vou discutir somente o vício material ou formal. Não se discute apenas um dos entraves apurados na instância recorrida, mas a consequência de todos eles. É o que se depreende do trecho que se segue extraído do recurso especial. Por outro lado, os acordos e paradigmas sinalizam que esses problemas na comprovação dos motivos que levaram à adoção do arbitramento ou qualquer contrariedade do CTN geram nulidade por vício formal. E, de fato, como esclarecido nas leis acima, no relatório que precede o vertente voto, foi a matéria admitida pelo espaço de agravo, natureza de nulidade formal material. Por óbvio, o contexto com base no qual a controvérsia instaura é aquele descrito no acordo recorrido, e compreende todas as razões que deram asa à decisão, não apenas uma delas. Superar esse passo ao mérito, vou resumir. Creio que na parte final do voto condutor da decisão recorrida deixa claro quais foram as razões pelas quais o colegiado negou o provimento do recurso de ofício, considerando também ele que não havia como a exigência fiscal pudesse prosperar. Isso aqui não trata de vício material formal, mas trata das razões. Então, transcrevi aí, mas não vou ler. Como já tive a oportunidade de manifestar em outras ocasiões, o artigo 10 do Decreto 7235 determina que o auto de infração conterá obrigatoriamente as informações relacionadas ao inciso 1 a 6. Também não vou ler, porque é o artigo 10 do Decreto 7235. Sobressai em controvérsia dos dispositivos acima que a obrigação prometida à autoridade administrativa inclui de descrever os fatos, indicar a disposição legal infringida e a penalidade aplicável. Diante do teor normativo do artigo 10, a primeira questão que se apresenta é se o requisito
foi observado pelo gestor fiscal responsável pelo procedimento. Procurando facilitar a compreensão de qual seja o requisito legal em escrutínio, tomou-se o cuidado de grifar no texto normativo o vernáculo que identifica a obrigação determinada pelo legislador, como condição de validade do ato praticado pela autoridade administrativa que diz respeito ao presente processo. A leitura do caput do artigo 10 permite compreender com clareza que a condição a que o auto de infração contenha, dentre outros, a descrição dos fatos e a disposição legal infringida. Não me parece haver nenhuma dúvida que o auto de infração continha a descrição dos fatos e a disposição legal infringida, ainda que com todos os problemas identificados desde a primeira instância de julgamento, a descrição propriamente dita, na interpretação da lei, na ausência de provas das acusações e na condução do próprio procedimento fiscal. Como se sabe, é na descrição dos fatos que a autoridade fiscal esclarece os fundamentos nos quais rastreia-se a exigência fiscal. No caso concreto, ao demonstrar as razões pela qual decidiu arbitrar o valor das mercadorias, a autoridade autuante, segundo o entendimento que prevaleceu no acordo recorrido, fez de forma equivocada, cometendo inúmeros equívocos na interpretação e aplicação dos dispositivos legais evocados. E não logrou êxito em comprovar as irregularidades alegadamente cometidas pelo sujeito passivo. É o que se depende das considerações presentes no condutor do acordo recorrido, que eu também não vou ler, porque também não se trata de vício formal material, mas sim só para fundamentar mais o voto. A conclusão que se chega é que não se está diante de uma deficiência de formulação do instrumento propriamente dito. O vício formal apenas ocorre quando a forma prescrita em lei para o instrumento do qual a exigência é formalizada, no caso, o auto de infração, não é observada. Não foi o que aconteceu. O auto de infração continha os elementos descritos no artigo 10, ainda que a acusação tenha se demonstrado precária. Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso especial interposto pela Fazenda. Esse é o voto, doutor Luiz Eduardo. Senhor presidente, em que pese eu concordar com o mérito, em que pese eu também ver claramente a linha de raciocínio correta que o senhor trilhou em diferenciar o conceito de fundamento autônomo para fundamento integrado na decisão, me parece aqui, presidente, que a situação fática enfrentada no recorrido não me permitiria afirmar que, se ela fosse apresentada ao colegiado paradigmático, ele daria uma decisão entendendo de maneira diferente. Porque o que se discute no recorrido é uma fórmula de um produto, uma descrição de uma infração típica. E o que se discute são os requisitos para definição de uma outra infração descrita em outra lei que é entendida de maneira diferente. Ou seja, quem me garante que quem não entendeu a questão do paradigma iria também não entender formalmente colocada a acusação no recorrido? Me parece que não há uma possibilidade de eu afirmar isso. Portanto, esse seria o motivo pelo qual eu não conheceria do assunto. Deixa eu só aqui aproveitar para explicar por que eu conheci naquele do Dr. Valcir, e foi muito precisa a discussão, é muito importante que a gente escuta isso. O Dr. Rodrigo Mineiro colocou com propriedade algo que, em tese, eu concordo. Se há diferença fática, não pode ser comparado. O problema naquele caso, Dr. Rodrigo Mineiro, é que o recorrido afirmava a identidade e a contraparte, o que era fazenda em contra-razões, não alegou a diferenciação. Então, eu entendi que pelas informações, como era a mesma operação, a mesma pessoa,
a informação alegada pela recorrente de similitude fática não foi sequer desafiada pela outra parte. Foi isso que me levou a decidir daquela maneira. Aqui não, aqui eu tenho tributos diferentes, com requisitos diferentes, infrações diferentes que são naturalmente relatadas de forma diversa, que estão sendo comparadas. E aí eu não posso, fazendo aquele teste de aderência, que é pegar a situação do recorrendo, jogar no colegiado paradigmático e com as considerações do paradigma, dizer, nesse caso, a decisão seria diferente se eu usasse aquelas razões de decidir. Então, presidente, com todas as vênias, eu vou ficar aqui a minha vez de levar o 7-1 talvez, mas eu vou abrir a divergência para não conhecer. Senhor, isso que o senhor falou foi o que eu escrevi no meu despacho de 7 páginas, não admitindo o recurso da Fazenda, que horas estou mudando. Doutora Tatiana. Presidente, eu peço vênia também, porque eu estava lendo o seu despacho está muito bom, viu, presidente? Mas eu também entendi o seu racional, que está muito bem feito também, aqui no acórdão, né? Então... Vamos exatamente as impossibilidades, tá? Já que o Luiz abriu a divergência. Certo. Mas eu vou acompanhar a divergência, presidente. Eu vou tomar 7-1 do meu próprio despacho. Diego Mineiro. Presidente, a vingança do novato, né, de ontem, eu tomei no conhecimento também. Eu também acompanho a divergência aberta pelo conselheiro Dr. Luiz Eduardo. Com as devidas vênias, doutor Rodrigo, com a divergência. Doutor Jorge. Presidente, igualmente vou divergir, acompanhar a divergência e coloco mais uma questão. O auto de infração não foi anulado por vício material ou formal, ele foi julgado improcedente. Tem mais essa questão. Então, com a devida vênia, acompanha a divergência no sentido de não conhecer o recurso, presidente. Doutora Érica. Também acompanha a divergência, não conhecendo o recurso. Doutora Vanessa. A gente também acompanha a divergência por não conhecer, realmente são diferentes, e a matéria, como o doutor Jorge colocou, seria a improcedência do auto de infração e não a nulidade, né? Não haveria que se discutir o vício. Então, eu, com a devida vênia, acompanho a divergência e eu estava tentando entender o que fez o senhor mudar de posicionamento para com isso. Então, por maioria de votos, não se conheceu do recurso. Por ironia do destino, vencido por conselheiro relator, doutor Rodrigo. Por ironia do destino, 7-1, o meu espaço tem 7 páginas. Doutor Luiz, o senhor pode fazer o voto vencedor. É só copiar meu despacho. A contrapor meu voto. Era essa a ideia. Esse é o resultado final. Não conhecido por maioria de votos. Vencido o relator. Doutor Luiz fará, por maioria de votos, vencido o relator. Doutor Luiz fará o voto vencedor. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, conselheiros. Até uma próxima. Obrigado, doutor Luciano. Até mais. Tchau, tchau. Bom dia. Essa foi irônica. Seria trágico se não fosse cômico. Intervalo, presidente. Eu acho que deixa eu ver aqui o negócio aqui, mas podemos fazer intervalo de 20 minutos, 11h30 de volta. Deixa eu ver quantas faltam aqui. Faltam duas. 103 e 106. 103 e 106. Vou fazer intervalo até 11h30. Tá ótimo. Obrigada, presidente. Obrigada. Obrigado.